Que a graça de Deus esteja com todos. E a mensagem de hoje tem o tema A Flor da Honestidade. No ano 250 a.C., na região norte da China antiga, havia um príncipe que estava para se tornar imperador. Porém, havia um detalhe muito importante. Como esse príncipe era solteiro e não poderia se tornar imperador nesta condição, ele precisava se casar. Mas, como não havia nenhuma pretendente, o príncipe pensou numa estratégia e colocou em prática. Ele convidou todas as moças da corte para um encontro marcado no palácio. Naquele palácio trabalhava uma senhora cuja filha nutria um grande amor pelo príncipe, mas não havia nenhuma esperança porque ela era pobre, humilde. Mas ela resolveu ir naquele encontro para pelo menos ver o príncipe de longe ou um pouco mais de perto. E assim ela fez. No dia marcado, muitas moças bonitas, bem vestidas, o príncipe chegou, cumprimentou a todas e disse o seguinte: estou entregando a cada uma esta pequena semente, aquela que daqui a 6 meses me trouxer a mais linda flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. Aquela jovem levou a semente para casa, colocou num vasinho e começou a cuidar dela com todo amor. Passaram-se 3 meses e nada havia nascido. Ela continuou cuidando até que no fim do período, 6 meses depois, nada havia brotado. Mas ela resolveu ir a si mesma com seu vaso vazio para a reunião marcada para poder ver pela última vez o seu amado príncipe. Quando ela chegou no salão, que cena maravilhosa! Cada flor mais linda que a outra, flores coloridas, perfumadas, vivas, lindas. O príncipe se aproximou, olhou todas as flores, deu atenção a todas as moças e, por fim, deu a sua resposta e escolheu a bela jovem como sua favorita. Ninguém entendeu nada, mas como escolher uma pessoa que não havia cultivado nada, uma moça com um vaso vazio? Então ele pediu silêncio e explicou: esta foi a única que cultivou a flor que a torna digna de ser minha esposa e imperatriz da China, a flor da honestidade, porque todas as sementes que eu entreguei eram estéreis. Que coisa interessante, não é mesmo? Para aquele príncipe, a honestidade era uma característica fundamental no caráter da sua esposa. E para nós que somos cristãos, a honestidade deve ser um tema muito relevante. Eu quero analisar neste momento a honestidade em 3 aspectos muito interessantes e muito importantes. O primeiro dele é a honestidade no nosso convívio social. Como estão os nossos relacionamentos? Em Romanos, no capítulo 12, no verso 17, está escrito: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então nós precisamos procurar a honestidade nos nossos relacionamentos. Não devemos usar de mentira, de falsidade, de engano, mas apenas de coisas honestas. O Salmo 101, verso 7 também fala sobre isso, diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Portanto, aquele que usa de engano não vai estar na casa do nosso Deus, ou seja, não há salvação para o mentiroso, para o enganador, para o desonesto. Zacarias, no capítulo 8, verso 16, nos diz: falai a verdade cada um com o seu próximo ou cada um com o seu companheiro.
Portanto, devemos ser honestos em tudo, no nosso convívio com as pessoas, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa família. Infelizmente, quantas famílias vivem com mentiras, com enganos, com traições, de forma que as pessoas não conseguem conviver de maneira honesta. Falta Jesus no coração. É interessante este livro, Educação, na página 57, diz o seguinte: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Portanto, honesto é aquele que, como diz no Salmos 15, verso 4, é aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Ele é firme, ele é honesto, ele é verdadeiro, não importa as consequências. Então, devemos ser honestos uns com os outros, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. A honestidade, quando se fala em relacionamentos, é uma flor que perfuma a atmosfera da nossa convivência e embeleza os nossos relacionamentos. Um segundo aspecto muito importante é a honestidade nos negócios diários. Como estão nossas contas? Jesus estabeleceu o princípio da honestidade nos negócios. Em Mateus 22, 21, primeira parte, diz o seguinte: dai a César o que é de César. Agora a pergunta é: quem são nossos Césares? São as nossas contas diárias, nossas contas diversas? E devemos pagá-la. É muito feio ficar devendo. Em Romanos, no capítulo 13, verso 7, diz o seguinte, que nós devemos, olha o que diz aqui: portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, nós devemos pagar as nossas dívidas e muitas vezes reclamamos dos impostos altos, de tributos, de tantas coisas, mas infelizmente precisamos pagar nossas contas. E o mais importante é não contrair dívidas, porque a dívida é um laço. Muitíssimos não se educaram de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. O dinheiro sai mais do que entra, a pessoa gasta mais do que tem. Não aprendem a adaptar-se às circunstâncias e vez após vez tomam emprestado, ficando sobrecarregados de dívidas e, consequentemente, isso traz desânimo. A Bíblia fala dos 10 mandamentos e o 8º mandamento, ele exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida e também veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Veja que a prática de tomar dinheiro emprestado e não tomar nenhuma providência para cancelar a dívida é desmoralizadora. Devem antes eles escolher passar necessidade ou cometer um ato desonesto. Infelizmente, muitos fazem negócios desonestos. Muitos. Infelizmente, também entre pessoas cristãs. Provérbios 11, verso 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Portanto, devemos ser honestos, pagar nossas contas, os nossos Césares, a nossa prestação, a nossa conta de água, de luz, a prestação do carro, aquele dinheiro emprestado que você pegou com alguém,
um irmão da igreja, com a família, com um amigo no trabalho, não importa. Você precisa pagar suas dívidas. Não podemos ficar devendo nem para o governo, para nada. Nós devemos ser honestos em tudo, porque a balança enganosa é abominação para o Senhor. A honestidade, quando se fala em contas diárias, é como água cristalina. Se para vencer estiver em risco a sua honestidade, perca. Aí você será sempre um vencedor. O terceiro e último aspecto da honestidade é nas coisas de Deus. A mensagem de Jesus é completa. O restante do texto de Mateus 22, ali no verso 21, quando ele fala dai a César o que é de César, a última parte do versículo diz: e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nós sabemos muito bem que todos os recursos que nós adquirimos, que nós temos, todos vêm de Deus. E muitas pessoas dizem que quando nós devolvemos um dízimo ou damos uma oferta, estamos dando. Não, nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos dá. Mas olha que interessante essa pergunta de Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Que pergunta interessante, né? Aí vem a resposta. Todos vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e depois fazei prova de mim. Aqui Deus continua dizendo, né, que a gente pode fazer prova dele e ele vai abrir as janelas dos céus para nós e vai derramar bênção sem medida. Coisa séria é apropriar-se dos bens do Senhor. Defraudar o Senhor é o maior crime de que um homem pode ser culpado. Deixareis de dar ao Senhor o que lhe pertence? Apressai-vos, meus irmãos e irmãs, a levar ao Senhor dízimo fiel e levar-lhe também voluntária oferta de gratidão. Conhecemos muito bem a história registrada em Atos, capítulo 5, versos 1 a 3. Ali fala daquele casal, Ananias e Safira, quando todos estavam vendendo suas propriedades e dividindo entre si para que uns pudessem ajudar os outros. Este casal fez um propósito em vender uma propriedade e devolver ao Senhor, mas parece que depois se arrependeram e resolveram dar só uma parte, né? E aí eles foram depositar aos pés dos apóstolos uma parte. E os apóstolos agora perguntaram primeiro ao marido que chegou antes da esposa: foi portanto que você vendeu? Sim, portanto. E agora eles disseram: vocês estão enganando o Espírito de Deus. E na mesma hora aquele homem morreu. E depois chegou sua mulher e aconteceu a mesma coisa. Fizeram a mesma pergunta, ela deu a mesma resposta. E esta mulher também morreu. E houve temor em toda a igreja nessa ocasião. Então, quais são as consequências de a gente roubar a Deus? Ficamos deprimidos, abatidos, desanimados. Infelizmente, muitos mesmo estão defraudando o Senhor. E a pergunta é, qual é o melhor investimento que nós podemos fazer? A melhor poupança, o melhor investimento é o Banco Celestial. Mas a pergunta é, quantos estamos investindo neste Banco Celestial? Quanto temos depositado? Precisamos refletir sobre isso. É um caso muito sério quando tomamos aquilo que pertence ao Senhor. Portanto, meus amados amigos e irmãos, precisamos entender que a honestidade nas coisas de Deus é uma joia que adorna o caráter cristão, uma joia que adorna o caráter cristão. É um princípio que identifica todo candidato ao céu. Portanto, sejamos honestos nos nossos relacionamentos, sendo verdadeiros uns com os outros. Sejamos honestos nos nossos negócios diários, pagando nossas contas
e não contraindo dívidas. E muito mais, sejamos honestos nas coisas de Deus, devolvendo ao Senhor dos recursos que Ele tem nos fornecido. Para aquele príncipe, a honestidade era um princípio fundamental para o sucesso do seu futuro império. E para nós, se queremos ser reis e sacerdotes no reino de Cristo, porque nós não estamos aqui para ser presidentes, governadores, mas se queremos ser reis e sacerdotes no reino de Cristo, precisamos começar hoje a cultivar a flor da honestidade, que venhamos realmente buscar do Senhor graça para podermos proceder assim, que Ele nos abençoe para isso. Amém.